E se a Roma, que você conhece, for apenas uma ilusão cuidadosamente construída? E se tudo o que te ensinaram, nas escolas, nos filmes, nos livros, for apenas uma maquiagem histórica para esconder um império muito mais sombrio, desigual e brutal? Pare e pense. Você acha mesmo que os romanos eram os heróis da civilização, como sempre disseram? Acha que todos viviam em luxo? Que os gladiadores lutavam até a morte em cada espetáculo? A verdade é mais desconfortável do que você imagina. E hoje, ela vai emergir das ruínas. Roma é frequentemente retratada como o ápice da ordem, da arte e da razão. Mas por trás do mármore havia sangue. Por trás dos discursos havia silêncio forçado. Por trás da glória havia escravidão. Este vídeo vai revelar as 7 mentiras que você sempre acreditou sobre Roma antiga e por que elas foram contadas para você como verdades sagradas. O império das aparências está prestes a ruir e quando cair, você nunca mais vai olhar para Roma do mesmo jeito. Roma foi vendida ao mundo como a luz em meio às trevas. A civilização que trouxe leis, aquedutos, arquitetura, filosofia. Mas quem controla a narrativa, controla a memória. E a memória que você tem de Roma foi cuidadosamente moldada para exaltar seus triunfos e silenciar seus horrores. A imagem da cidade perfeita, de mármore branco, homens sábios com togas, imperadores justos. É uma pintura fantasiosa, um teatro de pedra. A realidade era mais suja, mais caótica, mais cruel. E se você olhar com atenção para as rachaduras dessa fachada, verá um império construído sobre dor, censura, desigualdade e propaganda. Cada mito servia a um propósito: manter a admiração pelo império vivo, mesmo séculos depois de sua queda. Mas chegou a hora de fazer justiça à verdade, de desfazer os encantos de Roma e expor as mentiras que sustentaram o seu prestígio. A primeira delas está escondida nas entranhas da arena, e talvez seja a mais chocante. Agora, antes de seguirmos para a primeira grande mentira, se esse tipo de verdade escondida te surpreende, já deixa o seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa ser espalhado. E se você não quer continuar sendo enganado pela história oficial, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo é um golpe contra os mitos que nos contaram como verdade absoluta. Não é só entretenimento, é revelação, é justiça com o passado. Faça parte dos que enxergam além da fachada. Toque o sino. O próximo segredo de Roma pode ser ainda mais perturbador. A cena é conhecida. 2 homens se enfrentam na areia, suor escorrendo, gritos da multidão ao redor. Um cai, o outro ergue a espada. O imperador decide com o polegar se ele vive ou morre. Mas essa imagem, tão presente no imaginário popular, é uma distorção. A maioria dos combates entre gladiadores não terminava com a morte. Sabe por quê? Porque gladiadores eram investimentos valiosos. Esses homens eram treinados, alimentados, patrocinados. Tinham contratos, alguns eram tão famosos quanto atletas de elite. Matar um gladiador significava prejuízo, não espetáculo. Muitas lutas terminavam em empate, outras eram interrompidas e muitas eram cuidadosamente ensaiadas. O sangue existia, claro, mas o mito da morte constante foi alimentado por séculos para intensificar a brutalidade de Roma, como se ela fosse um palco onde a vida valia menos que o entretenimento. Mas nem mesmo no Coliseu tudo era o que parecia. A imagem é clara na sua mente: colunas brancas, palácios imaculados, estátuas de mármore reluzente. Mas isso nunca existiu assim. Roma era uma cidade cheia de cor, de sujeira, de ruído e fumaça. Os monumentos que hoje parecem brancos eram, na verdade, pintados com cores vibrantes: vermelho sangue, azul profundo, dourado reluzente. As paredes dos templos, os rostos das estátuas,
até mesmo as colunas. Tudo era decorado para impressionar. O mito da Roma Branca foi reforçado séculos depois, principalmente no Renascimento, quando artistas e arqueólogos reconstruíram as ruínas segundo seus próprios ideais de pureza e perfeição. Mas a verdade é que Roma era viva, caótica e por vezes feia. A poeira do tempo apagou as tintas, mas não a realidade. A versão que nos foi vendida foi embranquecida, literalmente, para parecer mais próxima da civilização idealizada. Mas Roma era crua, e seu brilho era pintura por cima de rachaduras. As produções modernas nos mostram Roma como uma cidade de sábios, filósofos e patrícios em banquetes luxuosos. Mas essa era a realidade de uma minoria. Mais de 80% da população romana vivia na pobreza, espremida em prédios insalubres chamados insulae, onde incêndios, desabamentos e doenças eram comuns. A educação, um privilégio raro, reservado à elite. Escravos, mulheres, estrangeiros e libertos formavam a base invisível que sustentava o esplendor das avenidas centrais. A vida nos subúrbios romanos era dura, barulhenta, cheia de lixo e violência. Crianças cresciam em meio ao caos urbano, vendidas ou abandonadas quando não havia pão suficiente. A imagem de uma Roma letrada e refinada é um retrato elitista. A verdade era a desigualdade brutal, silenciada nas narrativas que exaltavam o império. Por trás dos palácios havia miséria, e por trás dos discursos de glória, uma multidão esquecida. Quando se fala em Roma, logo vem à mente as termas, grandes piscinas de mármore, vapor perfumado, corpos relaxando em silêncio. Mas essa é uma visão incompleta, quase inocente. Os banhos públicos eram sim pontos de encontro, mas também de conspiração, desejo e corrupção. Ali se reuniam políticos em negociações obscuras, espiões disfarçados, prostitutas, agiotas e até assassinos. Era o lugar ideal para quem queria se esconder atrás do vapor. E quanto à higiene? A verdade é que a água raramente era trocada. As doenças se espalhavam com facilidade. Havia feridas abertas, fezes sob os bancos, piolhos circulando nas esponjas comunitárias reutilizadas por dezenas de pessoas. O que parecia um oásis de limpeza era, muitas vezes, um caldeirão de bactérias e vícios. O banho romano era menos sobre purificação e mais sobre política, poder e prazer encobertos por uma nuvem de vapor. Roma continua sendo celebrada como o berço da civilização ocidental, mas grande parte dessa admiração foi construída sobre mentiras convenientes, mentiras que escondem desigualdade, manipulação e brutalidade institucionalizada. A pergunta é: por que essas mentiras sobreviveram por tanto tempo? Quem teve interesse em eternizar uma imagem idealizada de um império que oprimia a maioria para glorificar a minoria? A resposta está no poder. Mitificar Roma foi uma forma de justificar sistemas políticos modernos, reforçar discursos de dominação e alimentar o fascínio pelo império. Mas agora você sabe, a Roma real é mais sombria, mais humana, mais falha e talvez, justamente por isso, mais interessante. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre as grandes conquistas romanas, lembre-se, o brilho do império escondia muito sangue nas sombras. Se essa verdade te impactou, se inscreva no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vamos revelar o segredo mais assustador que Roma tentou enterrar. Prepare-se. O passado ainda tem muito a gritar. Se esse conteúdo já te fez enxergar Roma com outros olhos, então eu te peço uma coisa simples. Deixa o like agora como forma de agradecimento por essa verdade que quase ninguém ousa contar. Isso não é só um vídeo, é uma chance de se libertar das versões distorcidas que você aprendeu a vida toda. E se você quer continuar nessa jornada de transformação,
onde cada episódio abre uma nova camada do passado, se inscreva agora no canal. Aqui, você não vai encontrar as histórias que todos repetem. Aqui, você vai descobrir o que Roma tentou apagar da memória da humanidade. E a sua retribuição por esse conhecimento é ficar com a gente, caminhando lado a lado rumo à verdade.